noite, irmãos. Mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso estudo, a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós temos estudado aqui a respeito das bênçãos espirituais de Deus, né, em Cristo Jesus. Paulo diz, ele menciona uma série de bênçãos espirituais que Deus nos alcançou com essas bênçãos através da pessoa de Cristo Jesus. Por isso que a editora que imprimiu a Bíblia NVI colocou essa parte da escritura do Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 15. Ele colocou isso como verso 14, melhor dizendo, colocou isso como as primícias, né? Aquilo que Deus reservou para nós na pessoa de Cristo Jesus. O que temos visto até aqui é exatamente isso. Nada há na Escritura que diga respeito à nossa salvação ou qualquer coisa que vamos receber de Deus, não só no presente, mas também, principalmente na eternidade, que Deus não tenha feito por causa de Jesus Cristo. Tudo foi feito por causa de Jesus Cristo. Ele que foi o responsável por tudo isso, por ter pago o preço da redenção dos nossos pecados. Então nós vimos aqui nos últimos encontros que o apóstolo Paulo diz que nele, ele resumiu mais ou menos isso no versículo 11, nele, ou seja, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, na enumeração aqui, ou na sequência das bênçãos espirituais em Cristo que nos alcança, ainda falta uma coisa para Paulo falar. E ele vai falar isso exatamente nos versículos 13 e versículo 14. Primeiro, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, que são os últimos dois versículos da questão que envolve as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz assim nos versos 13 e 14: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então ele repete aqui mais uma vez, para o louvor da sua glória. Essa é a razão pela qual Deus fez tudo isso do jeito que fez, a forma que ele planejou, que, como nós vimos até aqui, ele fez isso porque ele seguiu só um critério, a sua vontade. Está lembrado que no começo desses estudos nós mencionamos aqui a argumentação de Paulo, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas, na verdade, isso é uma verdade bíblica, né? A Bíblia diz, se a Bíblia diz, é verdade. Agora, teve um momento na vida de cada um de nós em que nós respondemos positivamente a esse chamado, né? E Paulo menciona aqui esse momento, no verso 13 e no verso 14, para mostrar a todos nós que neste momento, né, antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos, conforme o texto diz. Mas no momento em que a gente creu, que nós cremos, no momento que você creu, que eu criei, em Jesus, no Evangelho, que nos salvou, como Paulo diz aqui, nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, irmãos, é nada mais, nada menos do que uma pessoa da Trindade. Ele é Deus, né? Então, veja só, eu acho que não foi à toa que o apóstolo Paulo deixou isso para o finalzinho desta argumentação das bênçãos espirituais em Cristo. A última coisa que nos aconteceu aqui nesta terra, das bênçãos espirituais que Deus providenciou para nós, foi exatamente a selagem, ou selo, que foi feito com o próprio Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que nos selou. Diz o texto, quando vocês ouviram e creram na palavra do Evangelho, que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então,
A selagem não foi feita pelo Espírito Santo. Ele é a própria selagem. Ele é o selo. E para que a gente compreenda essa questão, a gente precisa lembrar, né, do significado de um selo. O que é um selo? Alguns produtos têm um selo, né, que dão autenticidade àquele produto. Dizem que eles são originais. Ou em caso de questão de impostos, né, alguns recebem um selo e esse selo garante que aquele imposto já foi pago, né? Há muito tempo atrás, os documentos dos cartórios vinham com um selo que era colado e depois carimbado em cima daquele selo, e isso dava autenticidade ao documento. Qual o objetivo, então, de nós sermos selados com o Espírito Santo da promessa? Aqui Paulo diz duas coisas que nós precisamos observar. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, aquilo que Deus planejou lá na eternidade, agora é um fato. A partir do momento que, quando nós cremos na palavra da verdade, que Paulo diz que é o Evangelho que nos salvou. Então nós, os que creem já são salvos, como Jesus disse. Quem crê em mim será salvo. Estamos salvos. Mas aí aconteceu o que quando cremos verdadeiramente? Fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É a autenticidade de Deus que vai mostrar que nós somos pertencentes a Cristo. E, portanto, não há a menor possibilidade de nós perdermos essa condição. Nós estamos salvos em Cristo, isso não pode mudar. Ainda que nós venhamos a desobedecer a Deus, a cair em determinado pecado, deslizarmos na nossa caminhada, Deus vai restaurar a nossa situação. Por isso que Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele vai terminar. Essa garantia, né, essa frase que ele vai terminar, é na verdade uma garantia de que somos salvos e nada pode mudar essa situação. O nosso pecado, os nossos deslizes não podem mudar essa situação. Por quê? Quando nós fomos salvos, quando cremos, nós éramos pecadores. E ainda somos pecadores, porque estamos sujeitos aos pecados. Porém, a Bíblia diz, o apóstolo João diz, numa de suas cartas lá, no final do Novo Testamento, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual o objetivo, então, da confissão? É exatamente obtermos o quê? O perdão e a purificação, e aí nós estaremos novamente restaurados da mesma forma como sempre que Deus desejou para nós. Pessoas humanas, mas salvas, redimidas, mortas, como Paulo diz, para o mundo através do sacrifício de Cristo Jesus, como Paulo disse, né? Que ele já estava crucificado com Cristo, e a vida que agora ele vivia na carne, ele vivia na fé do Filho de Deus, o qual o amou e se entregou a si mesmo, por ele, Paulo, e por nós, cada um em particular, e todos os salvos de um modo geral. Então não tem muita novidade, ou não tem muito assunto nesses dois versículos, mas é um assunto importantíssimo, porque ao mesmo tempo que nós temos o selo, nós temos a garantia. Se temos a garantia, podemos confiar. Veja como Deus é perfeito e não poderia ser diferente. Ele nos dá como garantia da sua palavra simplesmente uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo passa a habitar os nossos corações, e tem um texto que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma verdade fantástica que nós devemos guardar no nosso coração com muita
firmeza, com muita tranquilidade, porque às vezes nós passamos por momentos difíceis, nossa fé é provada, nossa vida é abalada, mas nós temos e sempre teremos a palavra de Deus para nos socorrer, não só nestes, mas em todos os momentos da nossa vida, quer nós estejamos tristes ou alegres, nós estejamos confiantes ou a fé vacilando, nós temos que recorrer à palavra de Deus, porque ela com certeza vai nos orientar, vai nos colocar no caminho certo. Ela foi escrita com essa finalidade, irmãos. Não negligenciemos a palavra de Deus. Em toda e qualquer circunstância, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, que Ele nos livre de todo mal, e que tudo na nossa vida seja feito com base na sua vontade, na sua determinação, nos seus propósitos, para que no final de tudo o seu nome seja glorificado, o seu nome seja louvado. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar estudando a Tua Palavra, e agora em particular pela oportunidade de orarmos e falarmos contigo. Nós queremos, Senhor, neste momento interceder por todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, que estejam sendo guardados e protegidos por Ti, que as suas vidas estejam sendo visitadas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que habita o coração de todos nós, para que nós possamos, Senhor Jesus, buscar sempre a Tua presença, e fazendo isso nós possamos buscar o conforto necessário em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco, Senhor, não somente neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida, e que nós jamais negligenciemos a leitura da Tua Palavra e a oração, porque disso depende nosso crescimento espiritual. Que tudo seja feito na nossa vida para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.